Você já ouviu falar que o esquema de padrões rígidos, ele serve como compensação para o esquema do abandono? Então veja, esse assunto, se lhe interessa, fique comigo, porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ele. E você vai descobrir algo maravilhoso que vai lhe ajudar muito. Eu sou Israel Araújo e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Na terapia do esquema, desenvolvida por Jeffrey Young, é comum observar que um esquema ele não trabalha isoladamente, ou seja, ele não atua isoladamente. Pelo contrário, ele muitas vezes se faz uso de outros esquemas. Muitos esquemas se relacionam entre si, criando padrões complexos de comportamento. E um exemplo bastante fácil de ser identificado e muito frequente é compensar, usar o esquema de padrões rígidos ou padrões inflexíveis, também chamado, como uma forma de compensar o esquema de abandono. À primeira vista, esses dois esquemas parecem não ter relação. Mas numa pesquisa mais aprofundada, numa análise mais aprofundada, veremos que essa pesquisa vai revelar uma dinâmica psicológica importante. O esquema do abandono, ele se caracteriza pela crença de que alguém muito importante na sua vida vai lhe abandonar a qualquer momento. Ou ela vai deixar de lhe dar apoio, ou ela vai deixar de oferecer o apoio emocional que você precisa. E geralmente esses padrões se desenvolvem em ambiente familiar onde seja marcado por perdas, por separação, por brigas, por padrões muitas vezes de instabilidade afetiva, de relações imprevisíveis. E tudo isso a criança que está nessa região, ou nessa área, ou nessa condição, ela aprende que o amor não é seguro, que as pessoas que estão ao seu redor, elas não vivem com você para sempre. E ela está sempre num estado de alerta constante. E tudo isso teme que seja deixada sozinha. Então esse padrão, ele se caracteriza dessa forma. E para lidar com essa dor, algumas pessoas desenvolvem o que nós chamamos de mecanismo de compensação. Ou seja, ao invés de demonstrarem vulnerabilidade, ela passa a acreditar que precisam ser perfeitas, precisam ser atenciosas, precisam serem mais eficientes para não serem abandonadas, para não serem deixadas de lado. E é nesse momento que os esquemas de padrões rígidos ou inflexíveis, ele ganha força. Porque a pessoa vai fazer o seguinte, presta atenção. O esquema de padrões rígidos, ele leva o indivíduo a estabelecer expectativas muito altas para eles, muito elevada para si mesmo. Então surge a necessidade de ser impecável, de ser perfeita, de ser produtiva, de ser perfeccionista, de ser competente naquilo que ele faz, de ser organizado, de ser organizada.
e também de ser bem-sucedida em tudo aquilo que se propõe fazer. O pensamento inconsciente desse indivíduo, dessa pessoa, é a condição de que, se seguir uma lógica da perfeição, ou seja, na mente dela, ela vai pensar assim: se eu nunca errar, ninguém vai me rejeitar. Se eu for perfeita, ninguém vai me abandonar. Se eu for perfeccionista, as pessoas sempre vão querer do seu lado. Sempre vou ser amada. Se eu não errar, eu sempre vou ser valorizado. Esse tipo de padrão é muito desgastante, porque essa estratégia pode trazer resultado positivo por algum tempo em algumas áreas, como na área profissional, nos estudos, mas ela paga um preço altíssimo emocionalmente, porque esse pensamento lhe traz altas cobranças, e ela sente culpa quando não descansa, ela sente que ela sente uma certa ansiedade quando a coisa não funciona como ela queria, quando as coisas começam a dar errado, quando ela detecta pequenos erros, ela entra numa ansiedade tremenda e raramente ela está satisfeita com a situação em que vive. Mesmo fazendo tudo perfeito, ela ainda acha erro. Mesmo fazendo tudo direitinho, mesmo diante das conquistas que ela consegue, o sucesso nunca parece suficiente. Veja a situação de uma pessoa que vive dessa forma. Nos relacionamentos pessoais, esse padrão produz um sofrimento terrível. Porque quem teme profundamente o abandono, ela pode acreditar que precisa agradar constantemente as outras pessoas. E a verdade é que ninguém agrada todo mundo todo o tempo. E você ouve isso diariamente na TV, no vídeo, na internet, mas você, dentro de você, não acredita e você continua fazendo aquele trabalho, continua sendo perfeccionista, continua tendo tudo aquilo para evitar conflitos, para evitar ser uma pessoa que possa ser abandonada a qualquer momento. Ora, isso, quando não atende às expectativas que você está querendo, essas expectativas, muitas vezes, que são danosas para você. Aí você se desespera, né? A pessoa se desespera. E em vez de concluir vínculos baseados em autenticidade, você começa a acreditar que o amor precisa ser conquistado diariamente, de uma forma muito com empenho de perfeição, porque senão a pessoa não vai lhe amar. Querido, quem te ama do teu jeito, com todos os teus defeitos, com todas as tuas qualidades. Você já ouviu isso, eu tenho certeza. Mas ainda continua pensando da mesma forma com esse padrão. O problema é que a perfeição não elimina o medo do abandono. Não elimina. O tempo passa e essas condições se fortalecem ainda mais. Então, como nenhum ser humano consegue corresponder os padrões impossíveis o tempo todo, qualquer falha passa a ser interpretada como uma prova de inadequação. Assim, o medo original permanece ativo, apenas escondido sob uma aparência de competência, mas no fundo, há aquela condição de insuficiência. A terapia do esquema, ela serve para ajudar as pessoas nessa área. Porque ela ajuda o indivíduo a compreender essa dinâmica.
E em vez de combater apenas o perfeccionismo, de combater esse pensamento perfeccionista, o terapeuta ele busca identificar a ferida emocional que está por trás desse comportamento. E muitas vezes existe uma criança vulnerável, existe uma criança muito carente que está ali esperando, acreditando que só é amada se ela nunca decepcionar ninguém. Então, o tratamento envolve o que nós costumamos chamar de modo adulto saudável. O que quer dizer isso? É um modo pelo qual a pessoa aprende algumas verdades fundamentais. Por exemplo, o valor de uma pessoa não depende do desempenho que ela tem, da produtividade, nem da perfeição que ela se mostra. Relacionamentos saudáveis não se sustenta porque alguém não erra, porque alguém é perfeita, mas porque existe perdão, respeito, consideração, confiança, aceitação mútua. E tudo isso é o que faz com que a vida se torne ou tenha sentido. Reconhecer essa relação, melhor dizendo, entre abandono e padrões rígidos, é um passo importante para romper o ciclo de sofrimento silencioso que essa pessoa está passando. A excelência pode ser uma qualidade admirável, mas ela não pode pautar a sua vida dessa forma. Quando ela nasce do medo, da necessidade, do medo constante de perder o amor, de perder a aceitação, aí ela se torna um problema sério, que precisa ser tratado. Porque a pessoa passa a viver numa prisão emocional. E ninguém consegue viver numa prisão por toda a vida. É muito difícil, é muito doloroso. A verdadeira cura, ela acontece quando a pessoa percebe que não precisa provar o seu valor para ninguém. A verdadeira cura, ela acontece quando a pessoa aprende que pode ser competente sem ser escrava da perfeição. Que ela pode estabelecer metas sem viver uma culpa permanente de não poder construir aquilo que se estabeleceu. E nos relacionamentos, que eles sejam baseados na reciprocidade, na autenticidade e não no medo da rejeição. Olha, é nesse momento que o esquema do abandono perde sua força. E o padrão rígido deixa de ser uma armadura e dá lugar a uma vida mais leve, mais equilibrada, mais emocionalmente saudável. Por isso, quando o esquema de abandono usa os esquemas rígidos e flexíveis para trazer uma certa aceitação, transforma no fundo numa condição muito prejudicial à condição mental e emocional da pessoa. Tudo tem solução, mas para isso é necessário que você busque apoio. Por isso nós orientamos que procure um profissional da área de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, para conversar com ele, para ver esses padrões, identificar onde estão as falhas e acompanhando vocês juntos possam encontrar solução para uma vida bem melhor. Tá bom? Se você gostou do vídeo de hoje, então se inscreve no nosso canal. Eu preciso que você se inscreva,
que você comente aqui também e que você dê o seu like, tá certo? Me ajude a ajudar outras pessoas. Te vejo no nosso próximo vídeo.